A série Dois Homens e Meio. Essa é uma série onde muitos amigos disseram que não gostavam dessa série, mas eu continuei dizendo que eu gostava muito e que não importava a opinião deles. É uma série assim que eu gostei muito de assistir como fundo. Passei muito tempo assistindo ela como fundo, porque são 12 temporadas. E cada temporada tem de 16 episódios até 24 episódios. Então já imagina que são muitos episódios. E eu cheguei a assistir essa série, na verdade, há um tempo. Só que quando chegou, se eu não me engano, na terceira temporada, eu enjoei. E aí, quando foi um dia sem assistir nada, sem organização, porque eu comecei a assistir, né, e organizar as séries que eu já tinha assistido, as que eu não tinha assistido, os episódios e tal. E quando foi antes de. Eu comecei a fazer isso depois de um tempo. Mas antes eu só pegava e assistia a primeira que eu via. Então, como eu não tinha organização sobre isso, eu reassisti ela, já que eu não queria, não sabia uma série pra assistir. Então, fui assistir novamente e já coloquei no episódio, se eu não me engano, o oitavo. E aí vi que foi legal. Não, acho que foi o nono, onde já muda já de personagem. Eu não gostei muito logo a primeira vez que eu disse. E eu fiz uma observação aqui, uma organização de porquê, um comentário daquele tempo que eu assisti. Eu falei assim, observação. Estava muito chato. Os personagens Alan e Charlie estavam namorando com muita gente chata, tirando o foco do que eu mais gostava, que no caso era a solteirice, a amizade entre irmãos, e o Jake, seu sobrinho, e viver com eles dois sendo prioridade. E eu gostava muito do Jake, assim, tipo, junto com eles. Mas aí, como o Charles começou a namorar muito, perdeu aquele foco que eu gostava, sabe? E por isso eu parei de assistir. Aí eu fiz outro comentário aqui. Temporada 9. Isso foi depois de eu voltar a assistir. Eu falei assim, muito boa. Do nada acabei voltando a assistir e caí na nona temporada. E adorei. A morte do Charlie. Essa é a temporada que é a nona. Foi o momento que eu entrei e voltei a ver e achei legal. Continuando, eu falei assim, entrou o personagem, que é aquele ator, eu esqueci o nome dele, um dia desse eu sabia o nome dele, mas esqueci o nome dele. Entrou um personagem que era um que eu achei que ia entrar e casar com o Alan e se tornariam gays. Porém, nada a ver, bem legal, cara. Foi porque antes de eu voltar, uma pessoa comentou nisso no TikTok. Falou que. Desculpa. Falou que o Alan ele ia se tornar gay. E aí eu achei, tipo, porque eu gostava da questão da solteirice dele, de namorar com mulheres e tal. Ele tinha esse, tipo, banquete de mulheres. Era engraçado, sabe? Como é de comédia, não fica esse peso todo que eu tô falando aqui, cara. Que no momento da comédia, ela esconde muita coisa. Então, não tem como falar muito sobre isso, porque senão vai pesar o clima. Mas eu gostava muito desse lado. Então, quando eu soube que o Alan ia se virar gay, eu achei, tipo, sem graça perto do que eu gostava lá. Eu gostava quando ele namorava, ele dava em cima da mãe do. A ex-esposa dele. Ele continuava tentando ficar com ela. Ele era super atentado. Nos primeiros momentos que ele apareceu na série, no primeiro momento da série mesmo, o Alan era mais comportadinho, né? Aí eu não sabia que depois ele ia ficar aquela pessoa que se tornou. Depois ele se tornou tão atentado, tão enrolador. Uma pessoa assim, tipo, oportunista. Achava engraçado demais ele. E aí, então, quando eu fui voltar a assistir a nona temporada, eu comecei a gostar do Alan. E entrou outro personagem, porque o ator, o Charlie, que também é o Charlie na novela, ele se envolveu com algumas coisas, não lembro muito bem, não quero entrar no assunto também. Mas ele se envolveu com coisas e acabou saindo da série. Então, acontece a morte do Charlie, que no caso é aquela namorada dele que é obcecada por ele, que mora lá da casa dele, para quem assistiu sabe. E aí ela acaba vendo ele fazendo uma coisa e acaba prendendo ele. Só sei que durante a temporada que a gente pensa que ele tá morto. Mas não, ele não morreu, ele apenas está preso na casa dela. E no último episódio, nos últimos momentos da série, da 12ª temporada, ele meio que quase aparece, mas o piano cai em cima dele. Porque o ator não vai voltar, né, claro. Então, caiu como esse final. Mas a série em si, eu acho muito legal. Eu gosto muito dessa série. Eu reassisti, assim, alguns episódios, porque eu não conseguia assistir outra coisa se não fosse isso.
Eu cheguei a pegar uma vez o Prime Video, parece, e comecei a assistir ela. Mas gostava de assistir. Então, eu finalizei ela e tô pensando em voltar de novo. Mas como tem outras que eu quero assistir também, eu ainda não voltei. Eu gosto muito, realmente. E pra quem gosta de séries assim de comédia, de esoterice, de coisas bem engraçadas mesmo, mas assim, tipo, por um lado assim mais menos inocente, diria assim. Eu não queria falar essa palavra, mas é essa palavra. Assim, a gente fala muita baderna, então não é uma série assim, tipo, como os Thundermans, por exemplo, coisa pra criança, é mais assim, tipo, por um lado assim, tipo, adulto, não é recomendada pra crianças. Então é uma coisa assim bem engraçada, por mais que tenha o Jake, não é bacana a criança assistir. Jake é a única criança lá e tem muita baderna mesmo. Então é uma série assim bacana pra alguém assistir assim. Eu super me descontraí assim quando eu vi assim, eu ficava assim muito assim tipo alegre de assistir essa série. Assistia comendo alguma coisa e ficava toda como feliz. Gostava muito. Então é uma série assim que realmente incrível.